Tenho 30 anos e moro em uma casa simples no interior de Minas Gerais. É uma rua tranquila, com poucas casas e muita natureza ao redor. Na minha casa, eu moro sozinho desde que meus pais se mudaram para São Paulo. A única coisa que incomoda é o vizinho da frente, um homem mais velho que quase nunca sai de casa. Ele é meio estranho, sempre calado, e parece evitar contato com qualquer pessoa. Uma noite, eu estava assistindo TV na sala. Era tarde, por volta de 11h30 da noite, e eu já pensava em ir dormir. De repente, ouvi algo que me fez paralisar. Alguém gritando meu nome lá fora. Parecia vir do quintal. Levantei-me devagar e fui até a janela para ver o que estava acontecendo. No início, não vi nada além da escuridão. O som parecia ter vindo do lado da casa do vizinho. Pensei que talvez fosse ele chamando por mim, mas isso não fazia sentido. Eu mal conversava com aquele homem. Então por que ele estaria me chamando? Voltei para o sofá, tentando me convencer de que era só paranoia. Mas minutos depois, ouvi novamente. Dessa vez foi mais alto e mais claro. Felipe. Era inconfundível. Parecia desesperado, como se precisasse de ajuda. Decidi sair para verificar. Peguei uma lanterna e fui até o portão da frente. Quando abri, olhei para a casa do vizinho. Tudo parecia normal, exceto por uma luz fraca que piscava na janela do quarto dele. Chamei o nome do vizinho, mas ninguém respondeu. Comecei a andar em direção ao quintal dele, mas algo me fez parar. Ouvi passos atrás de mim. Virei rapidamente, mas não havia ninguém. Foi então que percebi algo estranho. A voz agora parecia vir de dentro da minha própria casa. Corri de volta para dentro e tranquei a porta. Apaguei todas as luzes e fui para o meu quarto. Dormi tranquilamente, por cerca de 2 horas. Acordei de repente, sem saber por quê. Foi então que ouvi um barulho alto vindo do quarto da Larissa. Corri até lá e abri a porta novamente. O quarto estava exatamente como eu o havia deixado, vazio. Mas no chão, bem no centro do quarto, havia algo que antes não estava lá. Um brinco da Larissa. Meu corpo gelou. Peguei o brinco e corri de volta para o meu quarto, trancando a porta atrás de mim. Liguei para ela imediatamente, mas ela não atendeu. Mandei uma mensagem perguntando se estava tudo bem e ela respondeu minutos depois. Por que você me ligou essa hora? Estou dormindo. Perguntei se ela tinha voltado para casa durante a noite. Ela respondeu que não, que estava na casa do marido o tempo todo. Na manhã seguinte, mostrei o brinco para ela. Ela franziu a testa e disse: esse brinco sumiu faz meses. Como você achou isso? Até hoje, não sei explicar o que aconteceu naquela noite. Às vezes, penso que imaginei tudo. Mas aquele brinco ainda está guardado na minha gaveta, como prova de que algo realmente estranho aconteceu. Eu nunca dei muita atenção ao terreno baldio na frente da minha casa. Era apenas um espaço abandonado, tomado por mato alto e lixo velho que o vento trazia. Mas tudo mudou naquela noite. Eu estava sentado na sala, assistindo a um filme qualquer para passar o tempo. Já era quase meia-noite quando ouvi algo estranho vindo de fora. Não era um barulho normal, como o vento balançando as árvores ou os grilos cantando. Era diferente. Um som arrastado, como se alguém estivesse andando devagar sobre folhas secas. Curioso, levantei-me e fui até a janela. Ao espiar pela cortina, vi uma figura parada no meio do terreno baldio. Era um homem mais velho, com roupas rasgadas e cabelos desgrenhados. Ele estava imóvel, olhando fixamente para a minha casa. Seus olhos pareciam brilhar sob a luz fraca da lua. Senti um arrepio percorrer minha espinha. Quem era ele?
O que ele queria ali? Nos dias seguintes, comecei a notar coisas estranhas. Sempre que eu ia à janela, lá estava ele, parado no mesmo lugar, como se esperasse algo. Nunca se aproximava, mas também não ia embora. Parecia estar me vigiando. Decidi perguntar aos vizinhos se eles conheciam aquele homem. Ninguém sabia quem ele era. Dona Maria, minha vizinha, disse: "Esse terreno está abandonado há anos, nunca vi ninguém por lá." Mas eu sabia o que tinha visto, e aquilo não fazia sentido. Uma semana depois, decidi enfrentar meu medo. Peguei uma lanterna e caminhei até o terreno baldio. Quando cheguei perto, percebi que o homem ainda estava lá, exatamente onde eu o tinha visto antes. Sua pele era pálida, quase translúcida, e seus olhos tinham um brilho sobrenatural. "Quem é você?" perguntei, tentando manter a voz firme. "O que você quer comigo?" Ele não respondeu. Em vez disso, apontou para o chão ao seu lado. Olhei para onde ele indicava e vi algo que me fez gelar. Uma pequena caixa enferrujada enterrada no solo. Com as mãos trêmulas, cavei o local onde a caixa estava enterrada. Dentro dela, encontrei um diário antigo e algumas fotografias desbotadas. As imagens mostravam uma família feliz. Um casal jovem e uma criança, posando em frente à minha casa. Reconheci o homem das fotos imediatamente. Era o estranho do terreno baldio. Ao folhear o diário, descobri que aquela havia sido sua casa décadas atrás. Ele escreveu sobre como amava aquele lugar, mas foi forçado a vendê-lo quando a esposa adoeceu. Ele jurou voltar um dia, mas nunca conseguiu. Morreu sozinho anos depois, sem nunca realizar seu desejo. Enquanto eu lia as últimas páginas do diário, o homem começou a desaparecer lentamente, como se fosse feito de fumaça. Antes de sumir completamente, ele me encarou uma última vez e sorriu, como se estivesse em paz. Desde então, nunca mais o vi. Mas sempre que passo pelo terreno baldio, sinto uma presença tranquila, como se ele finalmente tivesse encontrado o descanso que tanto buscava. Meus pais sempre buscaram uma casa grande no interior para recomeçarmos a vida. Quando encontraram aquela fazenda abandonada, não hesitaram. O preço era incrivelmente baixo, e os antigos donos pareciam ansiosos para se livrar do imóvel. Mas não era difícil entender o motivo. A casa estava em estado deplorável. Paredes descascadas, um telhado que rangia com o vento e um cheiro de madeira velha impregnado no ar. Ainda não havia móveis. Eles viriam depois da reforma. Naquele momento, era apenas um casarão vazio, esperando para ser habitado novamente. Na primeira noite, tentei me acomodar no colchão improvisado que colocamos no chão do meu quarto. O silêncio era absoluto, quebrado apenas pelo ranger distante da madeira velha. Então, ouvi passos. Eram lentos, pesados, como se alguém arrastasse botas enlameadas pelo chão. Prendi a respiração, tentando convencer a mim mesmo de que era apenas minha imaginação. Mas os passos continuaram. Levantei-me devagar e segurei minha lanterna. A luz fraca iluminava apenas sombras distorcidas nas paredes. Desci as escadas rangentes, cada degrau estalando sob meus pés. A sala estava vazia, sem móveis, sem nada além do eco da minha própria respiração. Mas então, notei a porta da despensa entreaberta. Um vento frio escapava dali, carregando um cheiro de terra úmida. Aproximei-me e abri a porta com cautela. Nada ali parecia fora do normal, exceto uma escada velha que descia para um porão que eu nem sabia que existia. O ar ali era diferente, mais denso, como se o próprio espaço estivesse prendendo a respiração. Meu instinto me dizia para não descer, mas a curiosidade foi mais forte.
Cada degrau rangia de forma perturbadora enquanto eu descia. No porão, havia uma mesa coberta de poeira e documentos antigos. Entre eles, um diário com capa de couro gasta chamou minha atenção. Ao abrir, descobri que pertencia ao antigo dono da fazenda, um homem chamado João. Suas palavras eram confusas, mas falavam sobre vozes que vinham das paredes e olhos que observavam das sombras. Ele mencionava uma criatura, algo que chamava de o Guardião. Dizia que protegia a casa, mas que sempre exigia um preço. Um arrepio percorreu minha espinha. Fechei o diário rapidamente e me virei para subir de volta. Foi quando vi aquilo. No pé da escada, uma figura alta e esguia me observava. Seu corpo era desproporcional, com braços longos demais para seu tamanho e pele acinzentada, quase translúcida. Seus olhos negros brilhavam como pedras molhadas na escuridão. Meu coração parou. A criatura não se moveu. Apenas ficou ali, me encarando, como se estivesse me estudando. O instinto primal me dominou e, antes que pudesse pensar, corri de volta para o andar de cima. Tranquei portas e janelas, me escondendo debaixo das cobertas, tentando ignorar os passos que continuavam ecoando pelos corredores vazios. Nos dias seguintes, tentei convencer a mim mesmo de que tinha imaginado tudo. Mas a casa parecia viva. As portas se fechavam sozinhas. O espelho do banheiro embaçava mesmo sem vapor. E toda vez que eu passava pelo porão, sentia que algo lá dentro esperava por mim. Então, em uma noite qualquer, ouvi murmúrios vindos do lado de fora. Sussurros abafados, como se alguém chamasse meu nome. Peguei minha lanterna e saí. No campo atrás da casa, havia marcas estranhas no chão, como se algo pesado tivesse sido arrastado até um celeiro abandonado. Segui os rastros, sentindo a temperatura ao meu redor cair a cada passo. Quando entrei no celeiro, vi algo que fez meu estômago revirar. Uma pilha de ossos humanos, cobertos de terra e folhas secas. Meu corpo congelou. Então, uma voz fria sussurrou atrás de mim. Você não deveria estar aqui. Gelei. Girei rapidamente a lanterna em todas as direções, mas não havia ninguém ali. O silêncio absoluto parecia me sufocar. Corri de volta para casa trancando-me no quarto. Mas quando olhei para o espelho, meu sangue gelou. Aquela figura esguia estava ali, refletida atrás de mim, seus olhos negros fixos nos meus. Desde então, sei que essa casa tem segredos profundos e que ela não pretende me deixar partir tão cedo. Uma boa noite a todos.